O Banco Central do Brasil e o Federal Reserve começaram hoje as reuniões que vão decidir os juros lá e cá. Nos dois casos, a expectativa indica manutenção das taxas. Aqui no Brasil, a taxa Selic está em 15% ao ano desde junho do ano passado e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, já indicou que precisa de mais dados, mais números sobre o controle da inflação para tirar a tesoura da gaveta e começar o corte de juros. Já nos Estados Unidos, a taxa do Fed está atualmente no intervalo entre 3,5% e 3,75% após o último corte, que foi no mês de dezembro. Para os analistas, esta reunião deve ser ofuscada pela investigação criminal do governo Donald Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell. Além disso, por lá continua o processo de escolha do novo presidente do Federal Reserve, já que Powell deixa o cargo no mês de maio. Então, expectativa de que nada muda, mas tudo pode mudar a se confirmar o comunicado. O comunicado pode trazer os indícios que o mercado tanto espera. E aí talvez seja mais no Brasil do que nos Estados Unidos que a gente está falando. Mas quem sou eu diante dela? Hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, olha, eu sei que você falou muito de mim nesses dias. Eu ouvi relatos... A audiência é testemunha. Ouvi relatos inverídicos sobre meu poder de compra no mercado de moedas. Eu não vou falar, mas ele acabou de contar aqui que fez tudo no cartão. Foi em dólar. Então a gente entendeu o que aconteceu aqui, né? É verdade. A gente não precisa explicar mais nada. Eu só confirmei o que disse Lucinda aqui na semana passada. Lucinda, que bom estar de volta, que bom poder voltar a falar de economia contigo. Me conta, qual que é a expectativa para a super quarta, a primeira super quarta do ano, a primeira super quarta com Lucinda Pinto na CNN? Esta super quarta ainda não vai ter provavelmente mudança de juros, não vai ser dessa vez, mas vai ser uma super quarta animada porque deve vir a sinalização lá de fora e daqui. Acho que vai ser importante, tem potencial para mexer bastante com os mercados. Bom, Fernando, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer sobre por que o mercado está tão convicto de que não virá um corte de juros é porque o Banco Central não deu essa pista. A gente sabe que tem aí um rito, uma espécie de protocolo, ele não muda de orientação, de comunicação. Ou melhor, ele não muda a sua decisão se não fizer uma comunicação prévia para o mercado e a gente não teve até aqui nenhuma indicação clara de que ele está vendo realmente de um jeito mais positivo esse cenário de inflação. E aí tem uma outra coisa que também pesa tecnicamente, a gente entende por que ele está fazendo isso, porque as expectativas de inflação ainda estão acima da meta. A última Fox trouxe uma projeção de 4% para esse ano. Para 2027 também está acima lá dos 3%. Então, é um banco central que quer concluir esse trabalho, ele não quer ter dúvida, né? Ele não quer ter que voltar atrás. Então, melhor pagar esse preço, isso aqui fazendo a interpretação da avaliação dele, né, do próprio Banco Central. Não quer pagar o preço de se precipitar e depois ter que voltar atrás. Lembrando que é ano eleitoral, então melhor ele fazer o trabalho sujo agora. E aqui não estou aqui dizendo que o Banco Central atue em favor de um candidato ou de outro, não é isso. É porque a gente sabe, e isso é uma informação técnica, que em períodos eleitorais a volatilidade aumenta e não cabe ao Banco Central agregar volatilidade adicional. Então, se ele puder fazer o trabalho sujo agora e puder manter aí o juro nesse patamar para realmente ter certeza de que a inflação está numa trajetória positiva, é a opção que ele está fazendo e parece fazer sentido e os economistas estão de acordo. E aí tem todas aquelas coisas que a gente vem falando, desemprego muito baixo, renda, ainda que a gente discuta se todo mundo está com essa renda tão alta mesmo, mas tem uma renda em circulação alimentando o consumo. Ontem o Daniel Hitchner, nosso colega, nos lembrou que tem 88 bilhões de reais para serem injetados em programas sociais. Isso também alimenta o consumo. A gente precisa ver que impacto isso vai ter na economia. E aí, incerteza sobre o exterior, afinal de contas, essa valorização de commodities vai trazer eventualmente alguma inflação ou não. Então,
É esse o roteiro, é esse o cardápio de informações que o Banco Central tem para tomar essa decisão de manter a Selic em 15%. Agora, você acha que nessa comunicação amanhã já haverá espaço para o Banco Central indicar que março pode ser o mês da virada ali, o mês em que o corte começa? E se vier essa indicação, será ancorada no quê? Na ancoragem de fato das expectativas, porque a expectativa do cenário relevante está cada vez mais perto do 3, mas ainda não está lá, né? Essa projeção, a projeção do Banco Central para a inflação vai ser fundamental. Acho que esse número vai ser um número mágico. Se cair ali para 3,1%, ou 3, eu acho que 3,1% seria um número já que autorizaria. Que estava em 3,20, né? 3,20. Se cair, o mercado 3,2, acredita, isso, acredita que pode cair para 3,1, 3,10, enfim. Se houver esse movimento, acho que essa aposta ela vai ser autorizada. Olhando para esse perfil do Banco Central, que tem sido super conservador, é muito provável que ele faça aquilo que as pessoas dizem de deixar ali uma porta aberta, mas já trazer uma ênfase para uma melhora da inflação que a gente viu hoje no IPCA 15. O IPCA 15 de janeiro não só veio abaixo do esperado, como ele mostrou um alívio na inflação de serviços, o que é super importante. Você destacou isso no começo. A inflação de serviços caiu, em termos anualizados, para abaixo de 6%. E essa é uma variável super importante para um corte de juros, porque, como a gente sabe, serviços, de um modo geral, respondem muito diretamente a essa demanda, a esse poder de compra. Então, essa é uma informação relevante, embora a projeção do mercado não esteja em linha com a meta, ela vem caindo. E aí tem o câmbio também. A gente não sabe, obviamente, se esses 3,20 que a gente... Ou melhor, 5,20, quisera eu, né, 3,20. Os 5,20 que a gente viu hoje vão permanecer por muito tempo, mas dá para acreditar que ele já está dando uma ajuda. É isso que a gente está vendo já nos últimos indicadores. O que tem de dúvida, Naka, aqui para frente ainda? A atividade de dezembro, a gente viu novembro mais forte, mas tem muito sinal de que dezembro vem mais fraco, porque novembro teria antecipado a gente falou bastante sobre isso, né? Por causa de Black Friday, antecipação de compra de Natal. Então, tem sinais de que dezembro já arrefeceu. Então, isso seria uma boa notícia, mas o Banco Central vai querer, obviamente, olhar esses números. Mas o dado do câmbio, ele é muito relevante, né? Ele dá uma contribuição importante aí para essa decisão do Banco Central. E o mercado de trabalho, nos próximos dias o IBGE também está para divulgar os dados, também é uma variável importante. Vamos ver o que vem pela frente. A gente estava falando aqui do horizonte relevante, né? O horizonte relevante é aquele cenário em que o Banco Central mira lá na frente e calibra sua política monetária. O documento da reunião de dezembro do BC indicava, então, expectativa de IPCA de 3,2 para o horizonte relevante, que são os 12 meses até o segundo trimestre de 2027. É lá no futuro que Gabriel Galípolo e os diretores estão olhando para decidir a taxa de juros. Agora, Lucinda, é muito interessante ver como, na semana em que eu não estive aqui, como os gringos vieram para o mercado brasileiro. É muito curioso isso, como os estrangeiros estão vindo num movimento de manada e muito desapegados da preocupação que a gente ouviu durante todo o ano passado, por exemplo, com a eleição, com a situação fiscal. Esse gringo está vindo meio vacinado contra isso. Será que a eleição está preocupando só os brasileiros e talvez os estrangeiros não estejam tão preocupados com isso? Primeiro que uma coisa importante de dizer que quando você tem esse excesso de fluxo, é a tal da maré cheia, né? Que acaba mascarando algumas questões. E a verdade é que esse dinheiro que vem para cá é um pedaço tão pequeno da carteira desses investidores. Gringo, né? Do gringo, né? Sim, pra gente é muito, faz preço.
Os números são muito distoantes, né? Assim, a proporção é muito maior. Então, realmente, eles estão mandando para o Brasil, para os mercados emergentes. A Colômbia está bombando, está todo mundo... E, curiosamente, os mercados onde você tem mais commodities como um bem importante ali, né? Empresas muito relacionadas a commodities, que é a grande aposta do momento. Então, esse dinheiro que vem para cá faz muita diferença para o mercado brasileiro, mas ele é muito pequeno diante da carteira desses investidores. Quer dizer, é um investidor que pode correr esse risco. Seja como for, nesse momento, esse trade, vamos dizer assim, está muito mais relacionado à aposta de crescimento e faz muito sentido no momento em que o Brasil está pertíssimo de cortar os juros. Isso vai dar um alívio para as empresas, isso pode ajudar a melhorar os balanços das empresas e autorizar aquela ideia de que existem empresas descontadas que estão atrativas. Agora, esse gringo veio para ficar? A gente não sabe. A gente sabe que é um dinheiro, o smart money, em bom português, né? É um dinheiro que vem e vai. Um investidor certamente que vai aproveitar essa pernada, essa janela positiva que a gente está vendo, mas não quer dizer que ele veio para passar a eleição. Até aqui mesmo na CNN Money eu ouvi alguns analistas considerarem a hipótese desse investidor estar tentando aproveitar, né, se valer aí das vésperas da eleição antes que a volatilidade comece. Não sei se dá para garantir isso, mas acho que tem muito mais a ver com realmente essa dinâmica internacional. Mas o fato é que é isso, a maré do fluxo está cheia e aí a gente acaba relativizando pequenas questões. A grande dúvida agora, acho que a variável importante é saber se o local vai acompanhar, porque a gente não tem sinais ainda de uma entrada forte, pelo menos não em fundos de investimento. Os gestores têm dito que ainda não tem havido captação líquida, porque o juro está muito alto, o investidor está ainda bastante machucado, mas talvez nesse entusiasmo aí que a gente está vendo, talvez ele comece a chegar. Porque o gestor que estava comprado em Ibovespa nessas últimas semanas vai estourar a boca do balão no começo do ano, porque as carteiras que estão seguindo o Ibovespa têm um desempenho maravilhoso. E aí, só corroborando com o que a Lucinda estava dizendo, como realmente é um movimento de pulverização, de alocação diversificada do gringo. Vou citar o desempenho neste ano, no acumulado do ano, de algumas bolsas, de alguns índices acionários. O Ibovespa sempre na moeda local. Ibovespa sobe quase 13% neste ano. O índice da Bolsa da Cidade do México sobe 7%. Santiago sobe 10%. Em Seul, o KOSP sobe 22%. E aí, olha que interessante, se a gente vai para Nova York, o Nasdaq sobe 1,5%. O S&P 500 ganha 1%. Então, de fato, o gringo parece que começou o ano de 2026 querendo internacionalizar sua carteira. Agora, essa dúvida sobre o brasileiro, o gestor brasileiro, o que ele precisa ter como gatilho para alocar, para aumentar a sua exposição aos nossos papéis? É a queda do juro só? Principalmente. Eu diria que eu acho que tem duas coisas que vão estimular esse investidor local a vir para as ações, né? Esse próprio movimento positivo, aquele fenômeno, né, de, puxa, vou ficar fora dessa festa. Sim. Então, acho que esse é o primeiro elemento que já deve estar colocando ali, no mínimo, uma pulguinha atrás da orelha de muita gente. E o segundo é o corte de juros. Ainda que essa Selic não caia amanhã, a minha impressão é que esse sinal de que o pós-fixado ali, né, o dinheiro atrelado à Selic, ao CDI, enfim, ele vai perder atratividade ao longo do tempo. Eu acho que isso vai empurrar muita gente para ações. E é aquela história, tem que ter um movimento, o investidor precisa estar atento para não chegar no fim da festa, como a gente vê muitas vezes, né? Tem um estudo do Itaú, Naka, que diz que mostra que historicamente, eles fizeram um levantamento desde 2000. Historicamente, toda vez que o Banco Central começa a cortar os juros, ou seja, seria a partir de março,
o Ibovespa subiu 18% durante 6 meses, em média. Então, ao longo desses últimos anos... A partir do início do corte. Do início do corte. Em média, toda vez que o Banco Central começou a cortar os juros, houve essa valorização de 18% nesse período de 6 meses. Previamente, já tem uma valorização também que eles observam. Menor, mas é isso, já começa a chegar... Porque é isso. A verdade é que o estrangeiro normalmente puxa essa fila, né? E aí ele vem antes, ele tem mais, obviamente, estômago para o risco, ele consegue se posicionar antes e depois vem o local. Então, é importante só estar atento aí para não chegar na hora errada. Porque quem chegar na hora errada não vai ter bônus no fim do semestre. Então, o gestor tem que chegar na hora certa. Aí, uma parte dessa alta, o cara já perdeu. Agora, tem uma coisa interessante, que a gente está comemorando esses recordes, né, da Bolsa. Só que quando a gente pensa em termos reais, a gente ainda não chegou. Não, mas a gente não está tão longe. Para a gente bater, corrigindo pelo IPCA, o recorde lá de 2008, o Ibovespa precisaria subir mais ou menos 7%. Não é muito. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Então, tem talvez uma conta aí pelo menos aí no curto prazo, um espaço para valorização. E tem uma outra coisa também que é importante observar, é que hoje a Bolsa está muito menor do que ela estava lá atrás. Sim. Teve um monte de recompra, um monte de empresa fechando a capital. Então, isso torna, obviamente, o espaço... O impacto desse fluxo ele acaba sendo potencializado pelo fato da Bolsa estar menor. Então, quem sou eu? Mas eu diria que tem aí um espaço para a gente bater esse recorde em termos reais. Vamos ver. A ver, 7% é pouquinho diante do que a gente já subiu. Lucinda Pinto, que bom estar de volta, porque agora ninguém vai mais falar mal de mim, que estarei aqui. O pessoal aí, ó, ficou falando aí... Só falamos bem. Sei do que eu gasto, do que eu não gasto. Lucinda, obrigado pela conversa. Até amanhã. Obrigada, até amanhã, Naka.